Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da quinta temporada do Nova Consumer Podcast. Hoje temos connosco Rita da Nova, escritora e co-criadora dos podcasts Livra-te e Terapia de Casal. Licenciou-se em Ciências da Comunicação na Nova com a intenção de se tornar jornalista, mas os seus interesses acabaram por levá-la a uma carreira nas áreas do marketing, publicidade e estratégia. Integra o Clube das Mulheres Escritoras e, apesar da controvérsia da designação, podemos dizer que é hoje uma influencer literária. Bem-vinda, Rita, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada eu pelo convite e digo-vos já que o que vocês não sabem é que eu durante um semestre também fui aluna na Nova de Direito, portanto Ai, que maravilha! fica aqui uma informação que poucas pessoas sabem. Eu fiz um mestrado que eu não sei se ainda existe, que era uma colaboração entre a FCSH e a Nova de Direito, que era Comunicação, Mídia e Justiça. Eu fiz o Boa. primeiro semestre desse mestrado, depois acabei por não. A minha ideia na altura era até especializar-me em jornalismo mais ligado à justiça, que era uma área que ainda hoje tem assim uma falta de jornalistas, não é? Sim. Mas depois acabei por não, pronto, a vida levou-me para outros caminhos e já não exerci e não terminei sequer o mestrado, mas tive algumas aulas ainda em Campo Limpo na altura, portanto. Olha que bom. Muito Sim. bem. Fica assim Uma mais curiosidade, completa. exatamente. É uma curiosidade, é uma adenda à apresentação Não, que eu nunca que conto isto a fica... ninguém, porque eu não acho relevante, mas aqui neste caso achei que Fazia fazia sentido, não todo o é? sentido, sim. Muito obrigada, é muito relevante. Eu sou Paula Ribeiro Alves e estou aqui com Jorge Moraes Carvalho. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. Em geral, qual é o seu direito preferido enquanto consumidora? Vocês tramaram-me logo aqui, porque eu não conhecia enquanto consumidora os meus direitos. E isto já me fez repensar a minha vida. Então eu tive de ir investigar, não é? Eu tive de ir saber um pouco mais sobre os meus direitos. E há um que eu acho que é Só aquele por que isso já foi bom. já foi Só por bom, isso já já foi foi bom. bom. Um que me fez muito sentido tem que ver com a reparação dos prejuízos, não é? Ou seja, quando pronto, o produto que eu compro ou o serviço vem de uma forma com algum dano, não é? Eu tenho direito pronto, a ser reparada desse. Porque é uma coisa que quando nós pensamos é muito óbvio, não é? Nós não entendemos isso como se calhar um direito, vou chamar assim, com a sua carga legal que tem, mas na realidade não é? Quando nós fazemos uma compra já estamos habituados a que isso aconteça. Mas eu acho que faz todo Claro. sentido, não é? E E eu muitas ainda por vezes, por cima. não sabermos, até acabamos por não fazer nada, às vezes, não é? Por não pensar que isso é um direito. Exato, sim, sim. E eu ainda por cima sou muito zelosa das minhas compras e ao mínimo defeito, ao mínimo problema, sou muito chata. É muito. Vou logo e levo a fatura e estou aqui e troco, e não sei o quê. Pronto. Eu venho de uma família de mulheres que gostam muito de reclamar, talvez seja por isso também. Então. Ótimo. Mulheres a reclamar Exato, sim. é excelente. Rita, e das três, eh, escolher uma, por favor. Livro físico, ou dos três, livro físico, digital ou audiobook? Embora eu seja uma ávida leitora nas três formas, eu vou ter de escolher o livro físico, claro. É Papel sempre é um outra livro coisa físico. ainda. Sim, é o que é, não há como fugir. Bem que é garantido que encontramos no seu carrinho de supermercado. Chocolate. Ou comida para gatos, pronto, é uma das duas, ou chocolate ou comida para os meus gatos, que na realidade muitas vezes comem melhor do que eu. É o que é, Portanto, pronto. chocolate para a Rita E e a latinhas comida para e gatos. ração e Pronto. essas coisas todas para gatos, Exato. sim. E um guilty pleasure, enquanto consumidora, enfim, para além do chocolate, Pronto, para já além do ficou chocolate e revelado. dos livros, não é? Vai ter de ser difícil de pensar aqui o que é ser um guilty pleasure. Eu por acaso acho que não tenho muitos guilty pleasures. Eu acho que, se calhar porque não os encaro assim, acho eu. Mas eu diria Boa. que tenho um pouco a mania do chá. Portanto, eu procuro todos os chá. Eu posso ter chá em casa e se eu vejo um sabor ou uma variedade que eu ainda não conheço, eu vou comprar. Portanto, às vezes, se calhar não é tanto um guilty pleasure, mas às vezes é uma compra desnecessária porque tenho em casa. Mas
gosto muito de investigar ali a secção dos chás e que sabores e que marcas e de onde é que vêm e tudo mais, então talvez seja por aí. Ótimo. E se fosses legisladora por um só dia, e dessem a certeza da sua aprovação, que regra é que criarias? Isto é capaz de Eu, também não ser fácil. não é fácil, mas eu vou ter de puxar a brasa à minha sardinha e dizer que gostaria que todos os portugueses tinham de ser obrigados a ter um gato. Acho que é a lei que eu Aprovo. quero implementar, porque faço voluntariado numa associação de Surpreendente, gatos, surpreendente, não é? digo eu. Eu faço voluntariado numa associação de gatos, na realidade não somos uma associação, somos um coletivo de voluntários ainda não temos o estatuto de associação, um, e temos muitos gatinhos para adoção, muitos gatinhos que ainda não encontraram a sua casa, e então eu acho que seria uma boa maneira, tanto o coletivo de voluntários de que eu faço parte, mas como todas as associações que têm animais à espera de uma casa, era uma forma muito mais. Mas tinham de os tratar bem, obviamente. Pronto, depois haveria aí uma série de regras que depois nós, quando acabarmos este podcast, depois podemos começar já a pensar nessa proposta e depois apresentar. E escrevemos, pode ter um bocadinho mais de artigos e E vamos, consagra, é isso, não é? consagra Claro, o que for exatamente. preciso. Isto é muito rápido, é muito fácil. Ninguém vai dizer que não. Oh, Rita, e qual é que é o mito sobre livros que mais tens de esclarecer em jantares de família? Eu acho que tem sempre a ver com o preço dos livros em Portugal. Os livros em Portugal são muito caros ainda em comparação com outros países da Europa e do mundo, se falarmos, mas se compararmos, por exemplo, com o Reino Unido, que eu acho que é sempre. Hoje em dia, como as pessoas leem muito mais em inglês, têm muito mais contacto também com o preço dos livros no Reino Unido, que é muito mais baixo do que aqui, não é? Nós no Reino Unido conseguimos comprar livro por 9 libras, 10 libras, e aqui no mínimo 15 euros por um livro é o que acontece, agora já talvez um pouco mais. E então eu muitas vezes tenho que tentar explicar que isso está muito relacionado com o tamanho do nosso mercado editorial e com a quantidade de edições que o nosso mercado editorial suporta por cada livro, e mesmo de exemplares, não é? Uma primeira edição de um livro em Portugal é normal ter à volta dos 2.500 exemplares, quando já é uma boa E já edição, é um assim, bom livro, e já um é bom um livro livro. que vende bem. Um, e se nós formos ver no Reino Unido, se calhar 250 mil exemplares é o mínimo de uma primeira edição. Portanto, faz aqui todo o sentido que os nossos livros sejam mais caros, que as nossas traduções sejam mais caras, até porque temos um público mais reduzido também. Até se podia dizer que temos menos população, mas que é uma população que, em geral, lê muito, então aí, claro, que compensaria fazer 200 e tal mil exemplares por uma edição que tornaria, obviamente, o custo de produção de um livro mais barato. Mas infelizmente ainda tem de ser. É uma pescadinha de rabo na boca, que é um termo muito pouco profissional de se usar, mas é a verdade, não é? É que enquanto tivermos poucos leitores, os livros vão ser caros, mas como os livros são caros, se calhar temos menos leitores e andamos aqui neste ciclo. Pois, se calhar podemos discutir depois um pouco se realmente o preço será uma das razões Sim, para se ler pouco, não tenho a certeza. Mas já lá vamos. E se tivesse de abdicar para sempre de um direito, qual é que seria? eu aqui vou ser muito. Uma entrevistada muito difícil de dizer que não abdico de nada. Não Não consigo. abdico de Acho, nada. acho Muito bem, que. muito bem. Acho É a que. resposta mais comum, é a resposta mais Claro, comum que temos. não, e a verdade É é verdade. que não é, isto agora vai ser um mini momento história, mas faz este ano 50 anos de 25 de Abril e lutámos tanto para ter tantos direitos, e é muito assustador que agora estejamos a eleger para a nossa Assembleia pessoas que claramente querem remover-nos alguns desses direitos ou pelo menos limitá-los, e portanto acho que hoje mais do que nunca a resposta tem de ser não abdico de nada e vou à luta quando tentarem que eu abdique, não é? Muito bem. Boa. E já sabemos que reclamações são habituais. No livro de reclamações também? Sim, a minha família, é verdade, isto é muito interessante porque, sobretudo, a minha tia e a minha avó são duas mulheres que usam muito. A minha avó já não, pronto, já não está para se chatear, mas quando era nova usava muito o livro de reclamações. E eu ganhei um pouco esse hábito também por sempre ver, pronto, a minha família a usar desse direito que tem, não é? De reclamar e de reclamar pelas vias que são Adequadas. mais adequadas, exatamente, ou seja, porque às vezes pode fazer muito sentido nós estarmos numa loja, sei lá, porque o produto veio com defeito, vá, e estarmos a reclamar e a gritar com pessoas que se calhar nem sequer têm culpa daquilo que aconteceu, em comparação com fazer pelas vias mais adequadas e depois, sei lá, sermos compensados de alguma forma, ou pelo menos essa reclamação ficou feita
e do Sim, nosso sim, lado, sim. enquanto consumidores, ficou tudo tratado. Cumprida essa parte, Um, não é? sim, sim, portanto, acho que já usei o livro de reclamações algumas vezes, não me consigo agora lembrar assim de nenhum caso concreto, mas sim. Sim. E Então as a forte respostas foram ligação. boas? Ui, desculpa. Estava a perguntar, as respostas Acho que não chegaram correu a vir bem? respostas, Ah, que me lembro. Mas isso não me demoveu nunca de continuar a fazê-lo, portanto, acho que também é. Mas acredito que algumas pessoas, pela falta de resposta, também depois deixem de usar. Sim, então foram questões que não se resolveram, na verdade. Pois não, na realidade elas acabaram por se resolver. Eu lembro-me assim de uma mais grave que teve que ver com um atraso de uns materiais de construção para a minha casa, bom, assim uma coisa, e que aquilo de facto tinha de ficar feito naquele dia, já não me lembro porquê. E só foi resolvido quando eu me irritei muito ao telefone. Eu disse, eu vou fazer uma queixa no livro de reclamações e fiz depois, mas não foi isso que demoveu as pessoas. O que as fez agir foi o facto de eu ter mesmo reclamado muito ao telefone com elas. Insistido. Portanto, se calhar eu sou mais chata do que um livro de reclamações. Muito bem. E alguma vez recorreste a um centro de arbitragem de conflitos de consumo? Não, nunca. Nunca. Tinhas ideia de que existiam? Eu sabia que existiam, mas nem sequer sei como é que funciona. Portanto, sei da existência, mas não estou a par. e qual é o teu livro preferido de todos os tempos? É muito difícil essa pergunta para quem gosta de livros, e eu dou sempre mais do que um, mas eu Pode acho que ser. há um que se mantém sempre. Pronto, esta lista dos livros favoritos é daquelas coisas que vai mudando com a vida e com a experiência e com a leitura, mas há um livro que me acompanha quase desde o início da minha vida de leitora, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Ele é Uhum. passado em Barcelona, fala de um cemitério de livros esquecidos, tem ali uma aura de mistério à volta, mas também tem muito muito como pano de fundo a Guerra Civil Espanhola, então tem ali vários elementos que eu acho que são interessantes e que podem ser muito agradáveis para quem quer experimentar, começar a ler com mais frequência. Acho que também foi um dos primeiros livros que me agarrou assim à primeira página e ele faz parte de uma tetralogia, Sim, acho que são quatro, por acaso, sim, quatro, sim, sim. cinco, são quatro. São quatro. E é daquelas coleções de livros que eu de vez em quando, assim, de 2 em 2 anos, gosto de reler. É dos poucos que eu releio. Boa, que bom. Boa. Ainda agora começámos e já temos aqui uma ótima Uma sugestão sugestão. cultural. E passamos agora então para a segunda parte do nosso programa, com um pouco mais de tempo. Em 2022, 58% dos portugueses não leram um único livro. Por outro lado, no mesmo ano, cerca de 62% dos consumidores portugueses compraram livros. Como é que uma pessoa como a Rita, que lê cerca de 120 livros por ano, encara estes dados? É legítimo não gostar de ler? Então, temos aqui muita coisa para desembrulhar, não é? Sem dúvida. Hum, eu vou começar pelo fim, que é, eu acho que é legítimo não gostar de ler. Isto talvez seja uma opinião um pouco diferente daquela que as pessoas da minha O área mainstream. que recomendam livros e que falam sobre livros, gostam de. Pronto, que é a opinião delas. Eu acho que é legítimo não gostar de ler. Assim como acho que é legítimo não gostar de ir ao cinema, não gostar de ouvir música, não gostar de ir ao teatro. Ou seja, nós às vezes esquecemos que por a literatura ter ainda eu acho que está ainda num pedestal diferente das outras formas de cultura, de certa forma, não é? E nós, sobretudo portugueses, ainda encaramos a literatura como uma coisa mais erudita do que as restantes formas de cultura. Talvez a ópera seja também uma das coisas assim que está ainda mais endeusada, mas eu acho que a literatura ainda ocupa um bocadinho esse espaço. E quando fazemos isso significa que há pessoas que à partida vão dizer que não gostam de ler porque pensam que vão ter de ler coisas muito difíceis e muito eruditas. E quando experimentam, não gostam. E a experiência que nós temos também de ensino escolar é o de nos porem a ler como leituras obrigatórias coisas que se calhar não são do interesse de todos os jovens, não é? Que não apelam aos jovens. Claro que há exceções e há jovens que adoram ler o Memorial do Convento e o Sermão do Padre António aos Peixes, ou seja, claro que há jovens que gostam de o fazer, mas a maioria não. E então eu acho que muita da dificuldade de acesso à literatura em Portugal ainda está muito enraizada nestes fatores. Agora, óbvio que é legítimo uma pessoa experimentar ler e experimentar ler vários géneros e dizer: olha, eu de facto não gosto, eu prefiro ver filmes, eu prefiro ver séries, eu prefiro ir ao teatro. Por mim, tudo bem. Acho que desde que a pessoa experimente
e vai experimentando várias coisas, até perceber que de facto não é para si, ou porque se calhar não se consegue concentrar. Há muitas pessoas com dificuldade de concentração que não conseguem ler, mas essas se calhar eu recomendaria um audiolivro. Ou seja, eu tenho sempre forma de rebater, mas em última análise Dar acho que é resposta a legítimo. cada Sim, caso, não é? eu acho que em última análise acho que é super legítimo a pessoa não gostar de ler e assumir que não gosta de ler. Mas isso é Mas para diferente, isso tem que ter experimentado também. Eu tenho pois ideia que muita gente que diz que não gosta de ler, se calhar não nunca experimenta. experimentou verdadeiramente ler por prazer, pelo Sim. menos fora do contexto em que a leitura é obrigatória, porque também uma leitura obrigatória não é, pode não dar, e não dá à maioria das pessoas também a mesma satisfação que dará a uma atividade que não é obrigatória, não é? Como é óbvio, até porque nós sabemos que tudo aquilo que nos obrigam a fazer, à partida nós já vamos fazer com um bocadinho de resistência, em comparação com coisas que nós fazemos porque queremos e ainda mais aquelas que querem que nós não façamos. Essas então nós fazemos com muito mais prazer e muito mais gosto. Mas é isso, ou seja, e era esse ponto que eu ia chegar, que é, eu acho que é legítimo não gostar de ler, mas depois de se experimentar de facto ler nas suas mais diferentes vertentes. E um conselho que eu dou sempre é a pessoa olhar para outras formas de entretenimento que gosta e tentar procurar livros dentro desse género. Porque há um livro para cada pessoa, e eu isso tenho a certeza. É preciso os leitores darem essa oportunidade e não desistirem à primeira ou à segunda ou à terceira, porque talvez as escolhas não vão ser as mais acertadas ao início. Eu própria ainda leio livros de que não gosto. E acho que vou gostar. Ou seja, nós estamos sempre a afinar aqui este nosso compasso de o que é uma leitura perfeita para nós. E isso também vai mudando ao longo dos tempos. Depois, por outro lado, quando falamos dessas estatísticas, é claro que é assustador que mais de metade da população não tenha lido um único livro durante um ano, mas eu também sinto que estamos a mudar muito e as redes sociais têm ajudado muitíssimo a que as pessoas leiam mais. Eu sou muito otimista neste sentido, eu acho que os portugueses estão a ler mais, acho que estão mais interessados nos livros. Tenho a sensação que a pandemia ajudou muito porque as pessoas passavam mais tempo em casa, tinham mais tempo para se calhar estar a fazer as tarefas do dia a dia em casa e depois ainda ter um tempinho para se dedicarem a um livro ou começarem a explorar formas de leitura. Um, e acredito perfeitamente que todo este boom das redes sociais, o TikTok, o Instagram, todas estas formas de leitura, os clubes de livro que se criam digitalmente, tudo isto tem ajudado muito a mostrar outros livros, outros géneros literários que não têm de ser necessariamente aqueles chatos que nós nos habituámos na escola e muitas pessoas têm começado a adquirir esses hábitos de leitura, óbvio que aos poucos, não é? E isso é muito saudável, os hábitos também se querem a ser criados aos poucos para depois serem duradouros. E é isso, ou seja, acho que o cenário não é o mais positivo que podia ser, mas eu também tenho a sensação de que está a melhorar e isso é bom, é positivo, é bom vermos mais gente a ler, mais gente na feira do livro, a comprar livros, a estimular também esta economia que é tão importante como vimos no início, não é? Que se não se comprarem livros, os livros também não ficam mais baratos e não há mais aposta em autores, portanto é mesmo importante que os consumidores apoiem muito este mercado. Claro, mas há duas formas de apoiar, e uma delas até resulta aqui não sei se propositadamente o apoiar o mercado em si, mas estes dados também mostram que há muito mais livros comprados do que livros lidos. Uhum. E isso também não deixa de ser interessante, que há muita gente que compra livros, se calhar muita oferta de livros Sim. também é um bem que é muito comprado para ser oferecido e que depois fica por ler. E se calhar temos alguns autores que até são relativamente comprados, E mas pouco que depois lidos. estão poucos lidos, exato. Isso é interessante Sim. também perceber essas diferenças. E em relação ao modo como o livro é apresentado, parece que faz mais sentido que a capa ou a contracapa tenham gatilhos, alguma espécie de informação sobre qual é o tema, ou que isso seja uma surpresa que vai aparecendo ao longo do livro. É uma. Eu não sei se tenho uma opinião ainda bem formada em relação a isto, porque eu compreendo perfeitamente a necessidade que alguns leitores têm de ter esses avisos de gatilhos, ou seja, eu compreendo perfeitamente, mas por outro lado eu sinto que eles estragam muitas vezes a leitura, não é? Porque muitas das vezes esses gatilhos, esses momentos mais, se calhar mais violentos, mais agressivos, que podem de facto causar aqui algum tipo de ansiedade ou algum tipo de trauma às pessoas que o estão a ler,
eles muitas vezes fazem parte daquilo que é o essencial da história e que se nós tivermos, antes disso, a contar o que é que vai acontecer, podemos estar a estragar a história e podemos estar a fazer com que o leitor esteja a ler de uma forma bastante diferente daquela que o autor pretendia quando escreveu, não é? Estaríamos a condicionar, é isso? Eu acredito que sim. Acontece-me, não tanto em livros, mas acontece-me quando estou a ver uma série numa Netflix, numa HBO, seja o que for, e logo no cantinho quando estou a começar um episódio aparece aviso, contém Tem. não sei quê. E eu já só vou estar a pensar nisso. Já só vou estar, pronto, ok, então quando é que vem? Então eu já sei o que é que vai acontecer. Ahm, então isto acaba por ser, talvez, eu acho que eu acho que temos de encontrar aqui um equilíbrio entre uma coisa e outra. Acho que poderá haver esse aviso se o autor achar que faz sentido haver. Acho que eu creio que essa resposta devia estar no autor. Por exemplo, recentemente uma colega minha do Clube das Mulheres Escritoras, a Maria Francisca Gama, lançou um livro chamado A Cicatriz, e ela no início faz um pequeno disclaimer em relação àquilo que está no livro, mas sem revelar nunca o que é. E eu acho que o caminho tem de partir por aí, ou seja, talvez tenha de haver uma mensagem a dizer que aquele livro poderá chocar algumas pessoas mais sensíveis a certos tópicos, sem se dizer quais são esses tópicos e sem se dizer o que é que acontece, porque caso contrário podemos mesmo estar a condicionar aqui a forma como as coisas são lidas. E eu não quero parecer insensível em relação àquilo que são os traumas das pessoas, obviamente, mas um, também é importante para a maneira como contamos as histórias que as informações sejam dadas na altura certa, e é certo que o escritor terá passado muito tempo a pensar na maneira mais indicada, não só de comunicar estas coisas, como de desencadear no resto das informações. E vamos estar, obviamente, a estragar um pouco a experiência, eu creio. Sim, interessante. E agora uma grande pergunta, mas curta. O que é para ti um bom livro? Um, É interessante essa pergunta porque eu costumo sempre dizer que ler, para mim, Rita, é uma forma de viver coisas que eu não vou viver de outra forma. Ou que não vou. Umas felizmente, não é? Outras infelizmente. Ou outras porque são impossíveis mesmo de eu as viver. Por exemplo, eu nunca vou conseguir ser uma feiticeira em Hogwarts, por exemplo. Mas outras porque Esse sim seria um grande desejo. não é? Se de repente Poder. acordar e receber a carta para Hogwarts passados estes anos todos. Ahm, mas é isso, ou seja, para mim ler é isso, é eu conseguir aceder a sentimentos, a emoções, a vivências, a experiências que eu de outra forma não conseguiria. E para mim isso é o que faz um bom livro, é eu terminar a história e eu sentir que eu experimentei um ponto de vista diferente, que experimentei uma vida diferente, que efetivamente compreendi quem são aquelas pessoas, qual é aquele contexto, mesmo que eu nunca o tenha vivido. E acho que um bom autor, e um bom livro fazem isso por nós, não é? Põem-nos de facto na pele de pessoas, de personagens, de situações, e eu acho que isso é a magia do livro. E depois nós podemos dizer, ok, mas os filmes, as séries também fazem isso por nós. E eu aí discordo só no sentido em que há uma margem para cocriação no livro que não há dentro de um audiovisual, por exemplo. O que é que eu quero dizer com isto? Que o leitor participa ativamente na construção desse universo, dessas personagens na sua cabeça. Porque por mais que o escritor descreva da cabeça aos pés uma personagem, eu vou sempre imaginar uma personagem diferente do que vocês vão imaginar. De outra pessoa, claro. Então há aqui esta cocriação que eu acho que também é muito importante no ato de ler, e que eu adicionaria também a esta ideia de viver outras vidas, outras sensações, que é também esta ideia de eu poder construir coisas na minha cabeça e na minha imaginação, e haver esse esforço criativo. Portanto, um livro que faça tudo isto por mim é um bom livro. Depois, se é um género específico, se está escrito de uma maneira mais erudita ou não, eu acho que isso, para mim, enquanto leitor, é um pouco acessório, no sentido em que se o livro de facto me acrescentar alguma coisa e eu sentir que vivi uma vida nova e diferente com aquele livro, então para mim já está cumprida a missão. Sim, mas a forma como o livro está escrito, em termos de linguagem de português, se for em português, por exemplo, pode atrair ou retrair autores, não é? Leitores, peço desculpa. Sim, sim, Uh, sem e dúvida. esse aspecto
é interessante. Já agora, como é que Rita pensa isso enquanto escritora? Essa questão da escrita. Para mim é muito importante um, fazer uma coisa que felizmente os meus leitores têm identificado e que para mim é muito, muito importante, que é escrever com aquilo que é efetivamente português, com as nossas expressões. Porque é muito fácil, nós hoje em dia já roubamos muitas expressões a outros países, já as traduzimos, já fazem parte do nosso léxico, mas para mim é muito, muito, muito importante escrever com aquilo que é nosso, que é português. E, e os meus leitores têm identificado isso, e se calhar não foi um esforço consciente da minha parte, mas os leitores têm dito que notam que é um livro português. Se tirassem a capa, se tirassem o contexto todo do livro e se estivessem só a ler, teriam identificado que era um autor português a escrever aquilo. Porque nesta altura em que nós traduzimos muitos livros, às tantas o que sentimos é que talvez a escrita esteja a ficar muito semelhante em todos eles, porque as expressões usadas acabam por ser traduzidas todas para a mesma coisa e acabamos a uniformizar talvez um pouco aqui a A linguagem, língua. não é? E a própria língua. E óbvio que há livros que são propositadamente difíceis, que a língua é propositadamente difícil. Eu vou dar o exemplo, talvez, da História de Roma, da Joana Bertolo, que é um livro muito fácil de ler, tirando algumas palavras que a Joana Bertolo faz de propósito por usar em certos contextos e que nos lembram que aquilo é uma história e que eu estou a ler uma ficção e que eu não sei esta palavra e, portanto, eu agora vou ter de parar aquilo que estou a fazer e vou ter de ir a um dicionário perceber o que é que aquela palavra significa. É propositadamente feito, não é? Da mesma forma que o estilo de Saramago é propositado, é aproximado da oralidade. Retiramos ali todas as coisas que normalmente não estão na oralidade. Obviamente que há momentos em que isso faz todo sentido porque faz parte do estilo do autor e faz parte da mensagem que o autor também quer passar. Mas obviamente que muitas vezes um leitor que possa ler 3 ou 4 páginas de um livro que tenha uma linguagem difícil pode demover, A continuação, mas não é? a continuação, sim, sim. Mas eu acho que isso acontece muito mais com autores clássicos, eu diria. Eu acho que os autores contemporâneos já estão muito mais aproximados daquilo que é a linguagem do dia a dia dos leitores, não é? Então acho que já não é tão difícil essa entrada na escrita de certos autores. E quando o conteúdo não corresponde à capa, É uma que tristeza muito grande. é, não é? É uma tristeza muito grande. Eu prefiro o contrário, eu prefiro uma capa que até, pronto, olha, Fraquinha. fraquinha, não material, mas que depois o conteúdo está muito bom, do que uma capa que me promete mundos e fundos e depois a concretização não acompanha. Mas a verdade é que, e verdade seja dita, e acho que isto também é bom elogiar o mercado editorial português, nós temos melhorado muitíssimo as nossas capas, estão cada vez melhores. Estão cada vez mais, eu acho que inseridas naquilo que são as tendências dos restantes mercados editoriais, e acho que tem havido também esse esforço de aproximação do tipo de capa ao conteúdo do livro. Então, acho que pronto, ainda acontece de vez em quando, não é? Uma capa linda que prometia tanta coisa e depois não cumpriu, mas Até pronto, porque mas isso a capa vende, e além da capa, o título também. claro, O título às vezes vende e poderá não ser não sempre. estar assim tão relacionado depois com o que acontece lá Exato, dentro. Uma das exato. minhas atividades preferidas enquanto leitora é perceber os títulos. Eu fico muito feliz no momento em que estou a ler um livro e ou a expressão do título é usada, ou eu compreendo porque é que o livro se chama daquela forma. Eu gosto muito quando isso acontece. E fico mesmo feliz, penso, olha, está aqui, já percebi porque é que o autor decidiu chamar isto a este livro. Ok, percebi a cabeça do autor, estou feliz. Quando isso não acontece e o título não tem nada a ver com o resto da história, eu fico muito triste também. Se calhar Acho que às aqui vezes, este... Frustrante. se calhar às vezes nem foi o autor ou a autora que Sim, acabou por tomar a sim. decisão final relativamente ao título, não é? E Como por bem, os vezes títulos acontece. são Por vezes acontece. muito difíceis. Eu, enquanto autora, acho que os títulos são a parte mais difícil. Há autores que começam o livro pelo título e eu penso, vocês são completamente doidos da cabeça. Como é que isso é possível? Como é que vocês ainda não têm nem uma página do vosso livro escrita e já sabem como é que querem que o livro se chame? E por norma são títulos bonitos e bons. E eu fico, como é que é possível? Eu não consigo fazer isso, eu ando sempre às voltas com os títulos de tudo o que escrevo.
Belos autores de títulos. Sim, sim. Eu já disse a colegas minhas, vocês estão contratadas. Eu vou-vos mandar o meu livro e vocês dizem, fazem-me uma lista e eu escolho da vossa lista, porque eu não tenho essa capacidade ainda, não sei se alguma vez vou ter, mas ainda não tenho. Mas pode ser que depois o título que o autor pensou no início vá mudando ao longo Sim. do desenvolvimento da história, não é? Pode ser uma espécie de enquadramento inicial que dá o mote e depois, a partir daí, Sim. mantém-se ou não consoante faça sentido. Os meus títulos são sempre nomes de código, que eu faço de propósito para não poderem ser utilizados como títulos, para me forçar depois a pensar no título. Por exemplo, o meu primeiro romance chama-se As Coisas que Faltam, e o título do livro inicialmente era o nome da personagem principal, de propósito para eu me obrigar Pensar no nisso final a depois, pensar né? num título e não ficar agarrada a um título inicial que depois. Porque eu depois fico emocionalmente muito agarrada a essas coisas, às pequeninas coisas que vou pondo, e depois já sabia que o primeiro título nunca ia ser bom, e que a editora iria ia puxar por mim para que fosse ali uma coisa um bocadinho mais, com mais qualidade. Apelativo. Então, sim, então eu faço mesmo de propósito para serem nomes de código, para depois, quando chegar à altura certa, eu pensar no título com calma. Se preciso mudar. Oh, Rita, e já falámos aqui um bocadinho sobre o preço dos livros e em que medida é que isso condiciona a compra e depois, consequentemente, a leitura. E temos aqui, no fundo, três partes, não é? O leitor, o escritor e o editor. Em que medida é que os preços são justos, para todos? O que é que poderia acontecer para que as coisas pudessem ser diferentes? Eu acho que há duas coisas principais que podíamos fazer. Uma delas é muito difícil e não depende de mim, depende dos leitores, que é lermos mais, comprarmos mais livros, não é? Como já falámos. Só isso fará com que. E educarmos mais os nossos jovens, as nossas crianças para ler por gosto, porque só isso criará hábitos de leitura que no futuro vão sustentar aquilo que é o mercado editorial, não é? Um, ou seja, aumentarmos o nosso público leitor é, obviamente, sempre o principal objetivo e é uma coisa que só se faz com tempo e que só se faz pensando a literatura e a leitura a longo prazo e como é que nós hoje já devíamos estar a pensar como é que vamos continuar a incentivar a leitura das crianças que estão a nascer agora. Nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo em Portugal, não é? Mas nós já devíamos estar a pensar nisto, já devíamos estar a tentar antecipar tendências de o que é que vai ser, em termos de formatos, de histórias, o que é que as pessoas vão querer. Devíamos estar já a pensar nesse tipo de coisas para enquanto mercado editorial estarmos a trabalhar sobre isso. E na realidade, no final do ano passado, em setembro, a APEL, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, já fez um evento chamado Book 2.0, em que pretende agora anualmente reunir várias cabeças pensantes sobre este mundo dos livros e tentar começar a antecipar essas tendências. Portanto, já é um trabalho que está a ser feito. Vamos ver também que frutos é que isso depois vai trazer a longo prazo. Portanto, obviamente, esse é o principal, é o cerne da questão e é o ponto mais difícil. Mas há outras coisas que eu acho que nós podemos ir fazendo, e que aumentariam o lucro para todos os envolvidos. A primeira é, nós prezamos ainda muito o livro enquanto objeto físico em Portugal. Os nossos livros têm todos uma gramagem XPTO nas folhas, têm todos aquela capa que dobra para dentro, aquelas badanas que dobram e que fazem que, obviamente, o livro é um objeto ainda em Portugal muito prezado, não é? Tem de ter uma certa qualidade. E se nós olharmos para aquilo que são os livros, os paperback ingleses, eles têm muito menos qualidade, mas provavelmente também têm um preço de produção mais baixo. Ou seja, obviamente que isto só por si não fará com que de repente as editoras, os autores aumentem o lucro e que os livros fiquem mais baratos, tudo isto ao mesmo tempo. Mas há pequeninas coisas que nós podemos ir fazendo, mas eu não sei se o mercado editorial português ainda já está preparado para que aconteçam, que é O próprio público, porque eu penso, e aqueles livros, às vezes vejo fora de Portugal esse tipo de livros e penso, não me apetece nada comprar este livro que não tem Sim, esta qualidade, ainda que eu seja percebo. ainda que seja um pouco mais barato, porque acaso sinto isso. Sim, ou seja, mas se calhar os públicos mais jovens Mas já percebo, claro, estão, claro, claro. não é? Já estão mais habituados a isso, até porque se calhar estão mais habituados a ler em digital, nos seus Kobos, nos seus Kindles, então já não.
Não quer dizer com isto que não se valoriza o livro enquanto objeto, porque eu acho que se valoriza e acho que vai continuar sempre a valorizar-se. O livro físico é um objeto muito diferente de um audiolivro e de um e-book. Mas se calhar há formas de fazermos isto, de tornarmos os livros mais baratos, na sua Sim, produção. isso também depende um bocadinho da maneira como a pessoa lê, porque, por exemplo, eu estou-me a lembrar que há uma coleção de livros ingleses clássicos que têm essas características no fundo, são livros de bolso, muito pequeninos, com um papel muito fininho e muitíssimo baratos, e penso que o objetivo será torná-los acessíveis a que as Uhum, pessoas possam ler. Por exemplo, ando sempre com um livro, portanto, quanto mais pequenino e mais leve for, melhor. melhor para mim. Eu sou neste aspecto, diria que sou ao contrário do Jorge, não é que não gosto, gosto de livros com imponentes e com boas capas, e depois também nós estamos a manuseá-los e é simpático. Agora, tem aquela componente de livro no bolso em permanência, e Sim, aí, se forem pequeninos e leves, é melhor. Mais Portanto, sim. prático. percebo esta ideia da Rita de, no fundo, ter oferta diferente para conseguir preços diferenciados, que se calhar em ocasiões diferentes até a mesma pessoa pode consumir, não é? Sim. Um ou outro. Sim, e depois, obviamente, que pensamos que, em média, um autor ganha 10% pelo preço da venda de preço de cada exemplar, o que andará à volta entre €1, €1,50, €1,60, assim, na loucura, €1,70. E isso, obviamente, é manifestamente pouco, não é? Isso faz com que muitos autores não consigam, obviamente, viver apenas da escrita de livros, com o tamanho do mercado que temos, isso é praticamente impossível. Mas eu gosto sempre também de mostrar um bocadinho daquilo que é o contexto em que um autor publicado por uma editora está, porque obviamente que 10% do custo do livro é pouco, e eu não estou a dizer que estou satisfeita com a quantidade com a quantia que ganho dos meus livros, mas eu tenho a certeza que se eu optasse pela autopublicação ou pela publicação em editoras, aquelas que são chamadas as editoras Vanity, em que eu pago para publicar o meu livro, a minha situação ainda seria pior. Porque no caso da publicação independente, da autopublicação, eu teria de custear tudo, e teria de ser eu a distribuir o meu livro nas lojas, nas livrarias, nos grandes centros, teria eu de andar a perceber, há stock, não há, vou mandar, vou. Ou seja, isto é todo um Sem processo que as know-how, sem editoras. know-how, não é? Sem conhecimento de Exatamente, como é que funciona o mercado, especialmente no mercado português, provavelmente também é preciso ter conhecimentos, claro, conhecer as pessoas, e, portanto sim. é muito difícil também entrar nos grandes Não, é complicadíssimo. distribuidores, E, não é? e depois pensar, ok, então e onde é que eu mando imprimir o meu livro? Quantos exemplares é que eu mando imprimir? Como é que se faz uma capa? Quem é que me vai fazer a capa? Eu vou ter de pagar alguém para fazer a capa. Vou ter de pagar alguém para rever o meu livro, porque o livro não pode sair como o escritor o escreve, não é? Por mais noção que tenha de gramática, há sempre, de gramática e de ortografia, seja o que for, há sempre gralhas que vão surgir até à última prova de edição. E muitos que, infelizmente, escapam aos olhos de 10, 15, 20 pessoas que trabalham o livro. Um, e, portanto, óbvio que 10% de royalties por um livro é pouco, mas a editora tem muito do trabalho que está a poupar ao autor. Estou a falar de uma editora tradicional. Um, Mas depois, ao mesmo tempo, além do preço, é importante o autor conseguir, junto da editora, outro tipo de cláusulas que podem ser relevantes, como o marketing que a editora vai fazer do exatamente. seu livro. Isso também deve ser uma questão problemática entre escritores e editores, não é? Mas porquê que o meu livro não está a aparecer Sim, em sim, destaque ali na FNAC, ou na Bertrand, ou no Continente, ou onde quer que seja? sim. Esse aspecto também é importante, e aí são os editores também que, tendo vários autores, também têm que tomar opções entre escritores Sim, diferentes. exato. Eu tenho muita sorte com a editora onde estou, que é a Manuscrito, do grupo Presença, porque a minha editora explica-me todo o racional por trás de tudo. Isto também É bom. faz. A transparência é importante, não é? Sim, isto também acontece porque eu faço muitas perguntas.
Ela pergunta-me, isto vai ser assim, e ela já sabe que ela diz-me, isto vai ser desta Porquê, forma, não ela é? já sabe que a minha pergunta vai ser porquê. E não é um porquê arrogante de, porque é que vai ser assim? Não, é porquê, explica-me, porquê é que isto vai ser assim, porquê é que isto acontece desta forma, porquê é que a primeira edição vai ter X exemplares, porquê é que não pode ter antes Y. Um, e isso faz também com que eu, obviamente, enquanto autora, tenha alguma noção de como é que as coisas funcionam, mas sim, o marketing do livro ainda é, eu acho que é um dos pontos principais de tensão entre um autor não no meu caso, estou muito contente, mas entre autores e editoras, Fica registado. porque sim, quero que fique registado, não vá depois a minha editora ligar-me a dizer que eu ando a ouvir as coisas que eu andei a dizer sobre ela. Um, mas sim, falo com muitas, sobretudo no contexto do Clube das Mulheres Escritoras, falo com muitas colegas minhas escritoras que às vezes têm algum tipo de tensão, ou porque gostariam que fosse feito diferente, ou que fosse feito melhor. um, mas nós também não nos podemos esquecer que as editoras publicam dezenas, centenas de livros por mês, que é também um outro assunto que podíamos discutir aqui durante horas, porque de facto estão a publicar muito, mas estão a investir pouco na promoção de cada um dos títulos individualmente, e isso faz com que haja uma publicação desenfreada, mas depois com muito pouco tempo de comunicação desses Promoção, livros, não é? de Promoção. promoção, e também os leitores também poderem olhar para esses livros e inseri-los na sua pilha junto à mesinha de cabeceira e ter tempo de os ler e não sentirem também que estão constantemente a ficar para trás com as novidades, porque isso também acontece, que está sempre a sair muita coisa nova, muitos livros novos, e acho que isso também causa alguma certa frustração aos leitores por não conseguirem acompanhar as novidades, ao mesmo tempo que também querem ler coisas que já estão lá para trás e que são também boas, não é? E É muito reler difícil. muitas E vezes. reler, claro. A propósito de mulheres escritoras, lembro-me aqui de uma questão que tem a ver com as mulheres leitoras e os homens leitores. Eu tenho ideia de que há muito mais mulheres a ler do que homens. Porquê é que será? E será que há diferenças? E enquanto escritora está a escrever, pensas nisso? Uhum. Escrever mais para mulheres? Ou não é uma questão que não passa pela cabeça? Há, obviamente, e manifestamente, historicamente, muitos momentos aqui, mas mais mulheres leitoras. Isso tem que ver, obviamente, com o tipo de vida que as mulheres antigamente tinham, que eram muito mais recatadas do lar, eram mais obrigadas a ficar em casa, e é um tipo de entretenimento que, ao início, embora lhes fosse proibido, depois acabou por ser. É muito interessante, tenho acompanhado por acaso, essa pergunta é mesmo muito interessante e vem muito a propósito de uma série de coisas que eu tenho vindo a investigar recentemente sobre um, o facto das mulheres lerem como forma também de aceder a coisas que antigamente não conseguiam aceder, não é? Porque não podiam sair tanto de casa, não tinham um trabalho um, dito convencional como os homens, não saíam de casa, não conheciam tantas outras pessoas. Então é normal que nós, historicamente, mulheres lemos mais que os homens, e eu acho que isso é um hábito que também foi ficando mais connosco. E depois também poderíamos questionar se as mulheres são mais empáticas porque leem mais ou se leem mais porque são mais empáticas naturalmente. Mas pronto, isso também Dá daria para toda outra uma discussão. outra Dá discussão, para outra exatamente, discussão. sim, sim. Outro episódio só Outro sobre isso. episódio sobre empatia e literatura. Exato. Mas pronto, obviamente que há mais mulheres leitoras, mas eu, do meu ponto de vista, interessa-me sempre escrever histórias que sejam verdadeiras, de alguma forma. Que sejam verdadeiras em relação àquilo que eu Verdadeiras em que sentido? em relação àquilo que eu sinto naquele momento, ou histórias que sejam, que façam, que sejam o mais verdadeiras possível para aquela personagem naquele contexto, que sejam reais, com muitas aspas aqui, porque obviamente são ficcionadas, mas que façam sentido para aquela personagem, para aquele contexto, para aquilo que aquela personagem está a viver. E eu acho que isso traz, ou essa é a preocupação que eu tenho, e acho que essa preocupação o que traz é também uma procura pela universalidade daquelas histórias. Se eu tentar contar a história da maneira mais verdadeira possível para aquela personagem naquele contexto, não é? Por exemplo, no meu primeiro romance eu tenho uma menina que cresce sem saber quem é o pai e vai em busca deste pai e tentar perceber quem ele é, porque é que ele nunca foi presente, etc. E nós estamos constantemente, a história é contada na primeira pessoa, portanto nós estamos constantemente dentro da cabeça de uma personagem feminina. E eu tinha esse receio no início, eu pensei, as pessoas vão achar que isto é um livro só para mulheres, que não vai representar aquilo que é a experiência masculina em casos semelhantes de ausência parental.
E felizmente os leitores homens têm gostado muito e têm se identificado, sobretudo leitores de famílias monoparentais, têm se identificado muito com as angústias da personagem. Mas é isso, ou seja, porque acho que há uma busca pela verdade psicológica daquela personagem, mais do que tentar pensar se o livro vai ser lido por mulheres ou por homens, é tentar lembrar-nos que ele vai ser lido por pessoas que provavelmente ou passaram por situações semelhantes ou não passando por situações semelhantes, vão identificar aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquelas vivências, noutras coisas que viveram na vida ou noutras pessoas que conhecem. Portanto, essa é mais a minha preocupação do que direcionar para leitores homens ou leitores homens ou leitoras mulheres. Excelente, muito obrigado. Nada, obrigada eu. Explorando agora um tema um pouco diverso e a tua experiência publicitária, gostávamos de saber se ao Sim. longo do processo criativo ou outro existe o cuidado de estar a par com as normas de direito do consumo, que em matéria de publicidade são relevantes. Sim, não? Sim, sim, Em que então, medida? eu trabalhei sempre mais em agências publicitárias, e para dar aqui um pequeno contexto, a minha experiência nessa área foi em dois departamentos diferentes. Inicialmente no departamento de redes sociais, como gestora de páginas de marcas, e depois no departamento de estratégia digital, um bocadinho mais, não tanto no dia a dia, mas eu desenhava as estratégias digitais de marcas das mais diversas áreas. E aqui há essa preocupação do nosso lado, mas normalmente os alertas são sempre feitos pelas marcas em si. E há essa, claro que depois, por exemplo, eu quando trabalhava redes sociais, eu trabalhei muito farmacêuticas e trabalhei muito marcas de grande consumo alimentar. Então eu já sabia, de consoante as marcas, que havia certas coisas que eu não podia dizer de certa forma, porque senão o departamento legal da marca ia dizer que aquele Ia conteúdo cair não em estava cima, aí aprovado. não dava. Sim, não estava aprovado. Ou o mesmo com as farmacêuticas, há ainda uma outra camada que tem Ainda é que mais ver com, complicado. sim, com a monitorização de tudo o que são comentários, de não se poder promover certos tipos de medicamentos não podem ser promovidos, não podem ser falados nas redes sociais, ou seja, tem ali mais regras, E hum, outros têm que ter aquelas letras pequeninas aquelas letras ou o mínimas. som a correr se for Sim, áudio. sim, tudo isso tem de estar presente. Então, acabava por ser interessante quando nós fazemos este onboarding nestas marcas, nós temos sempre formação com o departamento legal das marcas para sabermos o que é que podemos dizer ou não, quais são as nossas limitações criativas e trabalharmos a partir daí. Na estratégia digital, eu já tinha um bocadinho menos de preocupação com isso. Depois, normalmente, essas barreiras, vamos chamar assim, Eram mais à frente, né? apareciam à equipa criativa que ia trabalhar por cima Claro. das minhas estratégias. Portanto, eu podia sonhar alto e depois as equipas tinham de ir destruindo o sonho aos poucos e até ficar um sonho mais pequenino, consoante aquilo que eram as nossas limitações dos departamentos legais. O direito e o direito do consumo a estragar o processo Sim, mas criativo. não. No caso das redes sociais, nós já fazíamos o inverso, que é nós sabendo as regras, já trabalhávamos esse já era o nosso normal, então já trabalhávamos a partir daí. E isso também nos torna mais criativos, não é? Quando nos dizem não podes dizer isto e isto, a nossa criatividade tem de obviamente ser estimulada para percebermos como é que nós podemos, com essas limitações, ainda assim fazer bons conteúdos de publicidade. Portanto, sim, acabava por ser um bocadinho mais nesse sentido. Não estragava, só desafiava, vamos dizer assim. Exato, é bom, é bom, é bom. Ainda sobre publicidade, mas numa perspectiva totalmente diferente, no Terapia de Casal e no Livret, apesar de o acesso ser livre de pagamento em dinheiro, existem pontualmente momentos publicitários em alguns episódios. Qual é que te parece ser a leitura e a receptividade dos ouvintes a essa publicidade? Um mal necessário, um desagrado enorme ou um momento agradável? Sim. Então, é interessante porque isso é uma preocupação que nós, tanto no Livret como no Terapia de Casal, temos muito presente. E nós fazemos sempre uma boa escala de conteúdos publicitários em comparação com conteúdos normais. Nós tentamos ter o mínimo possível de conteúdos publicitários, um, e quando temos eles serem assumidos. Porque acho que enquanto consumidores o pior que pode acontecer é estarmos a perceber perfeitamente que nos estão a tentar vender uma coisa e a não dizer explicitamente que aquele conteúdo está a ser Pago. patrocinado por uma marca ou pago por uma marca. Então o que é que nós fazemos? Nós assumimos.
Mas criamos conteúdo em cima disso, mais do que ser. No terapia de casal isso acontece, mas eu diria que no livro até é onde isso acontece com mais propriedade e com mais contexto, que é nós tentamos construir conteúdo em cima daquilo que é a marca e em cima também daquilo que é o Livra-te. Nós já fizemos, por exemplo, todo um episódio sobre livros clássicos, com base numa coleção de livros clássicos que uma marca nos convidou para promover. E era de facto um tema que os ouvintes já há muito tempo que pediam e que nós nunca tínhamos encontrado o contexto certo para o fazer. Então eu acho que há forma de fazermos isto de maneira a que o ouvinte não fique aborrecido por estar a ser bombardeado com publicidade. A primeira forma é, obviamente, não bombardear, ou seja, fazer uma Sim. boa separação e fazer com que esses episódios sejam de facto muito pontuais em comparação com os outros. E depois, por outro lado, acrescentar conteúdo em cima disso e fazer com que o episódio não perca a sua qualidade habitual por causa da publicidade. Por outro lado, eu também sinto que ouvintes dos podcasts ou pessoas que me seguem nas redes sociais e que acompanham o meu trabalho compreendem porque é que eu faço certo tipo de publicidade a certo tipo de marcas. E compreendem que, vamos chamar-lhe que é um mal necessário, com muitas aspas, para que. Não é um mal necessário porque eu faço aquilo que gosto de fazer e as publicidades que eu faço-as com gosto, porque efetivamente identifico que podem ser interessantes para o meu público, mas. Mas é preciso ganhar Eu, dinheiro, não é? Também. exatamente. A pessoa tem de comer, não é? Então Claro. eu acho que os seguidores, os ouvintes, os leitores, seja quem for, já começam a compreender que isso tem de acontecer. Desde que Porque não senão não seja há conteúdos ou não há conteúdos exato. Desde que não seja tão bons. despropositado com a figura do influenciador, com muitas aspas, ou do podcaster, ou seja quem for, e desde que não desvirtua aquilo que é a essência do conteúdo já por si, acho que as pessoas estão mais receptivas a isso do que estavam há uns tempos. Claro, acho que E, também é importante identificar, não é? Uhum, claro. Identificar que é publicidade. e Paula, os cuidados aí no podcast são diferentes daqueles que tens quando, na qualidade de influencer nas redes sociais, fazes publicações patrocinadas? Sim, nas redes sociais são sempre identificadas com aquele hashtagzinho do pub. E já tive discussões com marcas por causa disso que não queriam que eu pusesse. E eu a pus à revelia, porque. Não, porque tem de porque ser tem que ser, não é? identificado, Porque tem não que ser é? e faz E sentido, não tem de é? ser, faz sentido que seja Claro. identificado, só traz transparência também à comunicação de quem está a fazer essas publicidades, ou seja, acho que tem de ser identificado. Se não for publicidade paga, então que seja parceria ou oferta, seja o que for, que tenha de ser identificado para que quem está a acompanhar perceba qual é o contexto daquilo e de onde é que aquilo vem. Portanto, o Um, critério comum é sempre o que se perceba o que é que é sim, teu, digamos assim, exatamente. e o que é que estás a vender ou a Sim. tentar, enfim, vender é Ou o termo, promover não de alguma é? Ou forma. Sim, sim, promover de sim, alguma sim, sim, forma. sim. Sim, Portanto, ser sim. sempre muito claro um campo e outro Sempre. campo. Sim, tanto nos podcasts como no Instagram, por exemplo. Eu faço sempre questão fazemos sempre questão que se perceba. Por exemplo, no terapia de casal, às vezes há marcas que dizem sim, mas tentem inserir só na vossa conversa o tema. E nós não gostamos nada de fazer isso. Por norma, até pomos a publicidade no início do episódio, antes do genérico, para que as pessoas percebam que é um momento à parte no episódio, que obviamente nós fazemos com o nosso tom e com a nossa maneira de ser. No caso do livro, nós tentamos sempre que isso acrescente conteúdo às pessoas de alguma forma. Ok, então é uma coleção sobre clássicos, então vamos falar de clássicos. Vamos dizer quais são os clássicos que nós lemos quando éramos novas, vamos dizer quais são os clássicos que nós queríamos ler, vamos dizer quais é que são os clássicos que nem que nos pagassem 1000 euros nós líamos. Ou seja, vamos continuar com a nossa personalidade, Claro. mas acrescentar também alguma coisa à vida das pessoas, senão estão a ser receptores passivos daquilo que é uma publicidade, não é? Sim. Obrigado, Rita. É ótimo ouvir, Nada. ouvir isso, essa perspectiva e essa forma que me parece ser também a melhor, não é? E a que mais também
percebida de forma positiva por quem está Sim. a ouvir, não é? E a ler, e etc. Mudando novamente de assunto, sabemos que és uma viajante acérrima. Qual é o país mais reader-friendly em que já estiveste? Bom, já estive em vários países que promovem muito a leitura e que têm uma rede de livrarias independentes, por exemplo, maior do que a nossa, ou pelo menos mais conhecida e mais promovida, vamos falar assim, não diria maior. Mas eu acho que Londres é o paraíso do leitor, sem dúvida, Pelas livrarias. pelas livrarias. Eu não consigo ir a Londres sem trazer muitos, 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 muitos livros. Ainda por cima tenho família em Londres, portanto é um problema. O dinheiro que não gasto em alojamento, gasto em livros. Um, Bem, pelo menos como é bem gasto, é sim, bem gasto. Edimburgo também é muito semelhante, e tem ainda ali uma aura mística muito interessante, não é? Que nos leva muito para livros de fantasia. Falando novamente de Harry Potter, foi em muitas coisas de lá que a J.K. Rowling se inspirou para escrever o Harry Potter. Portanto, há ali muita mística que nós associamos aos livros. Mas depois, por outro lado, a Islândia também é um país onde se vê muita gente a ler. Vê-se pouca gente, porque não há muitas pessoas, mas as que se vê leem muito. E isso é muito interessante. E há muitos cantinhos de leitura em todo lado, nos cafés, nos hotéis, nas pousadas. Nota-se que os islandeses gostam de ler, que ler é uma atividade muito prazerosa para eles e é uma coisa que eles fazem até muito em família. Existe até a tradição deles darem livros no Natal e depois ficarem na noite de Natal a ler livros uns com os outros. Isso tem um nome em islandês que eu não me vou atrever a pronunciar. Mas achei que a Islândia é um sítio que promove muito a leitura. Talvez por terem de estar muito dentro de casa, não é? Porque as condições climatéricas nem sempre são as melhores, não? Muito gelo, muito frio, muito vento. Nota-se que eles são muito, prezam muito a leitura e que fazem disso uma atividade muito bonita também em família, não é? Se calhar como muitos de nós temos a ideia de ver um filme à tarde com as nossas famílias no sofá, eles transportam muito isso para a leitura e eu acho muito, muito bonito. É mesmo. E agora vinhamos pedir um conselho para cada um destes consumidores. Ah, um consumidor que não lê nenhum livro há mais de um ano, ou que lê um livro por ano, vá. Então, é assim, são diferentes. Se o consumidor lê um livro por ano, então o conselho é continuar aquilo que está a fazer, porque ler um livro por ano já é melhor do que não ler nenhum. Ahm, para o que não lê de todo, eu acho que é interessante aquele conselho que eu deixei há pouco, que é que procure os tipos de filmes, de música, de séries, de teatro, de outras coisas que gosto de consumir e tente encontrar livros dentro desse género para ver se ganham um hábito de leitura. Este truque costuma ser infalível. As pessoas costumam encontrar sempre histórias que vão De que mais em gostam. linha com aquilo que são os seus gostos. Portanto, por norma, costuma funcionar. E para um que lê 25 livros por ano, tipo dois por mês, mais ou menos. Ok, para essas pessoas eu acho que não é conselho, é uma salva de palmas, porque já fazem muito mais do que a maioria dos leitores portugueses. ahm, e também, se calhar, aconselhar que recomendem livros às pessoas que estão à volta deles, porque já são também pessoas que Já estão habilitadas a fazê-lo. sim, isso, porque já têm a sua experiência na leitura e que podem facilmente recomendar livros às pessoas que estão à sua volta, porque os conhecem bem e poderão ajudar aqui a aumentar a nossa camada de leitores. E aquelas pessoas que só leem um determinado género, só gostam de policial, só gostam de ficção científica, só gostam de Eu acho qualquer outro que género. o conselho que posso deixar a essas pessoas é partilharem os seus conhecimentos connosco, com os outros, porque normalmente essas pessoas que só leem um determinado género são super especialistas e conhecem coisas ótimas que não são as coisas mais mainstream e que não são os autores mais conhecidos. Portanto, se essas pessoas encontrarem alguma forma de partilhar esse conhecimento com os leitores mais transversais noutros géneros, se puderem ajudar-nos Seria a descobrir ótimo. essas pérolas de géneros específicos, era ótimo. E aquelas pessoas que têm uma pilha de 100 livros para ler e ainda não lhes pegaram e continuam a comprar mais. Eu, Qual seria o portanto, conselho? ok. Eh,
Sim, o conselho e é um conselho que eu tenho vindo a dizer a mim própria, portanto pode ser que ajude, não é, é pensar em que não é assim tão urgente comprar aquele livro naquele momento. Porque provavelmente não vão lê-lo logo, só vão lê-lo dali a muito tempo. E podem poupar esse dinheiro para outras coisas. Porque eu agora estou, desde o ano passado, e este tenho estado a fazer um exercício consciente de saber quando é que comprei os livros e quando é que os leio. E por norma passa um ano. Portanto, é muito tempo. E óbvio que se calhar eu comprei aqueles livros em oportunidades com descontos ou em sítios em livrarias independentes que me fez sentido comprar aquele livro para pagar aquela livraria, mas talvez eu não precisasse ter comprado aquele livro naquela altura porque ele só ficou cá em casa a ganhar pó e a contribuir para a minha ansiedade de tenho tanta coisa para ler e continuo a comprar mais livros. É tal pescadinha de rabo na boca, é uma expressão que já perceberam que eu gosto muito. Então, Por eu acho falar em que é. expressões portuguesas, Exatamente, sim, sim. E portanto, eu acho que é isso: é a pessoa pensar, este livro faz mesmo sentido eu comprá-lo agora, eu vou lê-lo no próximo mês, sim, então sim, se não, vai haver outra oportunidade de comprar este livro mais barato, vai haver outra oportunidade de o ter, e até porque às vezes acabamos a comprar coisas que depois perdemos o interesse de ler quando chega a altura delas serem lidas. Então também é um bom esforço consciente de fazer, de tentar acompanhar e conhecer melhor os nossos hábitos de compra por comparação aos nossos hábitos de leitura, porque o consumo desenfreado também não é bom para ninguém, portanto estou a tentar ser fiel a esta minha ideia e este meu pensamento. eu ainda queria acrescentar aqui mais um consumidor e portanto tentar aconselhar este consumidor, que é aquele consumidor que até compra e lê muitos livros, mas tudo não ficção. Que conselho Pois. dar a este ou esta leitora que gosta mais de não ficção e que não se aventura tanto pela ficção? Sim, é interessante porque há mesmo uma camada de leitores que assumidamente gostam mais de não ficção e isso está tudo ok. A não Eu, ficção também é muito variada, não é? Podemos sim, estar a falar sim, de sim. muitos estilos diferentes. Eu sempre fui mais o oposto e tenho feito um esforço consciente de vez em quando inserir alguns livros de não ficção nas minhas leituras. Porque sinto que isso também me abre muito o espectro enquanto leitora e tenho sentido que tenho descoberto muitas coisas sobre o mundo em que vivemos na não ficção também, com algumas investigações interessantes. Um livro que eu acho que mudou muito a minha maneira de pensar, é não ficção, e tem de ser não ficção neste caso, chama-se Mulheres Invisíveis, da Caroline Criado Pérez, um, e é sobre todas as formas como as mulheres foram prejudicadas ao longo da história por não se pensar nelas tendencialmente. Eu vou dar um exemplo. Agora já se começa a fazer, mas durante muito tempo não se fizeram testes de segurança automóvel com aqueles bonecos pensados para o que é a média de um corpo de uma mulher. Sempre se fizeram esses testes com um boneco que fosse a média daquilo que é um corpo de um homem, o que faz com que em acidentes de automóvel é muito mais provável uma mulher morrer do que um homem. Pronto, são alguns exemplos que eu acho interessantes e que mudaram muito a minha perspectiva e que me fizeram compreender porque é que existem certas desigualdades em geral. Agora podia estar aqui a lançar factos sobre que este livro Desse livro, me, claro. me deu. Sim. E eu acho que é este tipo de fascínio que eu tenho com alguns livros de não ficção, que eu tenho a certeza que leitores de não ficção iriam ter com alguns livros de ficção. E portanto, acho que o melhor conselho que lhes posso dar é aventurarem-se mesmo. Um pouquinho, não precisa de ser, não precisam de passar a ser só leitores de ficção, como eu não passei a ser apenas leitora de não ficção, mas há livros que fazem muito bem a ponte entre os gostos da pessoa nos dois géneros, e certamente que vão descobrir muitas formas diferentes de pensar os assuntos, e que só vão enriquecê-los enquanto pessoas e enquanto leitores. Portanto, acho que é isso. Perfeito, está a ser um gosto enorme estar aqui nesta conversa. Estamos a acabar. Vamos passar agora para as duas últimas perguntas que colocamos a todas as pessoas que nos visitam, mas não queria deixar de dizer que foi mesmo um grande Muito prazer obrigada, estar também aqui gostei muito das perguntas. a conversar contigo. Quem é que
gostarias de ouvir num dos próximos episódios, ou quem é que recomendarias que entrevistássemos num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Eu gosto muito da Dulce Maria Cardoso, escritora, e portanto eu digo-a sempre que me pedem recomendações de coisas, de convidados, para mim é Qualquer que sempre a seja. qualquer que seja, para mim é sempre a Dulce Maria Cardoso porque eu adoro ouvi-la. E neste caso em particular, porquê? Porque lembrei-me de uma crónica que ela escreveu há uns tempos para a Visão e que agora está num dos seus livros de crónicas, eu acho que é no Autobiografia Não Autorizada 1, porque agora já é o segundo volume, em que ela uma vez foi testar colchões, pronto, foi comprar um colchão, e chegou à loja e testou colchões, e deitou-se assim em cima do colchão, pronto, para experimentar, Claro. com perfeita noção de que não sabia experimentar um colchão, não é? Porque, sei lá, como é que Que é experimenta um experimentar um colchão? colchão. O que é Exato. experimentar o colchão? E que, entretanto, a senhora da loja foi ter com ela e lhe perguntou o que é que ela estava a achar do colchão. E ela, como é escritora e nas palavras dela, uma grande mentirosa, porque consegue inventar muita coisa, começou a inventar adjetivos para a senhora sentir que ela estava a experimentar bem o colchão. E às tantas a senhora diz-lhe: bem, a senhora experimenta mesmo muito bem colchões. A senhora devia ser experimentadora profissional de colchões. Portanto, criou-se ali aquele momento muito interessante, tudo porque a Dulce Maria Cardoso é escritora e, portanto, não Exatamente. consegue não inventar. E eu acho que este tipo de histórias que ela tem seriam perfeitos para aqui para uma conversa convosco. Oh, Rita, e uma sugestão cultural fora dos livros, não é? Que aí já tivemos várias, por exemplo, uma música, uma peça. Eu vou um- recomendar uma série que ando a ver agora, já vem atrasada para esta série, porque ela já não é, pronto, não é daquelas que estão a ser muito faladas agora, mas que se chama Marvelous Mrs. Maisel, ou Maravilhosa Senhora Maisel, e que é sobre uma comediante em Nova Iorque nos anos 50, numa altura em que as mulheres não eram. Começava a haver uma ou outra mulher comediante, mas não era muito comum, e ela é uma mulher normal, ou seja, casada, com filhos, e que de repente descobre que tem esta paixão pelo stand-up comedy e começa a trilhar este seu caminho, obviamente Com todas as num dificuldades, né? contexto que é muito mais masculino do que feminino e com essas dificuldades todas e também com esta dificuldade de gestão de família versus carreira, que as mulheres na altura não tinham ainda não tinham ainda tanto essa preocupação. E é muito, muito divertida, ao mesmo tempo que é muito interessante de pensar, faz-nos pensar muito sobre a evolução também do papel da mulher ao longo dos tempos. Parece uma excelente Espero que gostem, é muito divertida. sugestão, deve ser ótima com certeza, e reflete aquilo que me pareceu vir a ser a tua preocupação, uma delas certamente, mas esta bastante presente, do papel das mulheres e das dificuldades que as mulheres Sim, têm tido em vários contextos e em vários momentos históricos. sim, Hum, e que não foi o Dia da Mulher há pouco tempo, não é? Esta matéria fica um bocadinho, sim. vai ficando um bocadinho esquecida, Contextualizada, exato. mas o certo é que muitas vezes faz diferença. Rita, foi um prazer, muito obrigada. Igualmente, muito, muito obrigada. Muito obrigada. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo.